Permita-me apresentar como Anonymous Baixada Fluminense, RJ, e somente isso. Pois nada mais somos do que uma ideia de justiça para todos os cidadãos do mundo. Viemos aqui, pois temos visto um total descaso com a Baixada Fluminense por parte dos administradores públicos e não nos importamos em qual partidos esses administradores pertencem ou seguem. O que nos importa é que nenhum dos serviços públicos prestados por esses mesmos estão funcionando. Nesse vídeo aqui, venho falar mais especificamente da cidade de Belford Roxo, cidade onde o atual prefeito na sua campanha eleitoral de 2012, fez muitas promessas e até agora não cumpriu nenhuma. Quero lembrar que o atual prefeito, Adenildo Braulino dos Santos, mais conhecido como Denis da Última do BRJ, em sua campanha eleitoral de 2012, prometeu diminuir seu subsídio, ou seja, seu salário de prefeito, e o que vimos foi totalmente o contrário, o mesmo aumentou para R$ 24.000, e não só isto aumentou, o atual prefeito recebe mais do que o próprio governador do estado do Rio de Janeiro, que recebe R$ 20.000, Sérgio Cabral, PMDB-RJ, que diga-se de passagem é seu aliado político. O atual prefeito responde no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro por fraude eleitoral, e ainda pela infringência do artigo 13, parágrafo 2º da Lei 9.504/97, Lei das Eleições. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro entrou com ação civil pública, ACP, contra 3 municípios da Baixada Fluminense, para a implantação de serviços adequados de saneamento básico. As cidades de São João de Meriti, Belford Roxo e Duque de Caxias estão entre os 10 piores sistemas de esgotamento do Brasil, entre os municípios que possuem mais de 300 mil habitantes. As ACPs exigem que as prefeituras apresentem um plano municipal de saneamento básico e sejam obrigadas a indenizar moradores. O promotor de justiça, José Marinho Paulo Júnior, autor das ações, disse, em nota, que caso o plano não seja elaborado até o fim do ano, os municípios podem perder o repasse de verbas públicas. A cidade encontra-se com a coleta de resíduos, coleta de lixo, totalmente deficitária, com inúmeras ruas acumulando os amontoados de lixo, e isto inclui ruas onde passam estudantes, ruas que dão acesso ao hospital municipal. Em toda parte de Belford Roxo se vê os resíduos espalhados pela rua. Quando o senhor prefeito vai tomar uma providência para resolver este problema? Ou será que vamos ter que esperar alguém adoecer ou até falecer para este senhor resolver o problema do lixo em Belford Roxo? No dia 2 de janeiro de 2014, o senhor prefeito oficializou a municipalização do serviço de coleta de resíduos, a fim de tentar amenizar o problema de coleta de resíduos. Só que isto está servindo de jogada política, onde só existe a coleta regular nos pontos principais de Belford Roxo e deixando de coletar em pontos pouco visto pela maior parte da população, dando a impressão que o serviço de coleta está funcionando, quando sabemos que não está. Prefeito, pare de enganar o povo. E até quando, senhor prefeito, teremos que ver cenas assim? Não aceitaremos mais. Todo final ou começo de ano, época em que as chuvas de verão, que todos sabem, são as mais fortes, venham como sempre, repetidamente todos os anos, destruir as casas das pessoas, deixando dezenas de famílias desabrigadas e jogadas à própria sorte. Não podemos mais aceitar ou permitir que pessoas morram por incompetência dos administradores públicos locais, como o senhor. E não aceitaremos também mais a desculpa de que choveu demais e por isso alagou. Não aceitaremos meias verdades. Queremos que as verbas públicas sejam investidas em obras que tragam a infraestrutura que a cidade realmente necessita, com extrema urgência, para que a menor chuva não traga aos habitantes novas tragédias irreparáveis, e que a população não tenha mais que se preocupar em ter a sua vida ou a dos seus entes queridos ceifada pelo descaso e a ambição de políticos como o senhor, que ao invés de se preocupar em trabalhar em prol daqueles que o elegeram, daqueles que depositaram os seus votos de confiança e boa fé em promessas de dias melhores, só se preocupam em encher as burras do dinheiro do povo, enquanto esse mesmo povo é massacrado e humilhado todos os dias. As vias públicas de Belford Roxo, todas sem exceção, absolutamente todas, estão em péssimo estado de conservação. O que o senhor prefeito está fazendo com a arrecadação de impostos do município? Porque nada está funcionando nesta cidade, senhor prefeito.
Todos os moradores têm notado uma total insegurança que é transitar pela cidade, tendo arrastões, balas perdidas e assaltos. Numa dessas situações, uma menina de 6 anos foi baleada na cabeça, com grande risco de perder a vida, porque o senhor prefeito não está nos dando a segurança, junto com o secretário estadual de segurança, José Mariano Beltrame, que deveriam nos dar. Isto é responsabilidade de vocês. Todo cidadão tem o direito à segurança e o direito à vida. Pelo menos é o que está na Carta Magna de 1988, no seu artigo 5º caput. Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. E numa recente reunião para debater a questão da segurança na Baixada Fluminense, o atual secretário estadual de Segurança Pública, José Mariano Beltrame, quando questionado do aumento da violência na Baixada pela implantação de UPAs no Rio de Janeiro, disse que não está havendo fuga de bandidos do Rio de Janeiro, mas o que os moradores de Belford Roxo nos conta é totalmente ao contrário da fala do secretário. No transporte público é mais um descaso total, ônibus sucateados, caindo aos pedaços, mal conservados, que nos dias mais quentes do ano os usuários sofrem com o calor dentro dos coletivos, que não possuem ar-condicionado, e tudo isso porque pagamos. Então exigimos a melhor frota, a mais nova e todos com ar-condicionado, mas quem deveria fiscalizar as empresas de ônibus, a maioria das vezes é conivente com o descaso dos empresários da região, que muitos deles bancaram a campanha do senhor prefeito. Então como o senhor prefeito pôde exigir algo deles não é? Muitas empresas de ônibus de Belford Roxo circulam pela cidade sem ter licitação, como acontece em quase toda a Baixada, pois isso a Baixada tem os preços de passagens de ônibus mais cara do estado do Rio de Janeiro. A administração local anterior, na figura do senhor Alcides Rolim, cancelou por tempo indeterminado após a perda da tentativa de reeleição municipal, o transporte cujo qual é necessário, essencial, para a locomoção dos portadores de necessidades especiais a escolas e centro de tratamento, locais básicos para a socialização e integração. E que o atual prefeito não diz nada se vai ou não reativar este serviço tão essencial. Sem falar nos trens da Supervia, que trata seus usuários que negado, sem um mínimo de respeito para com o usuário. Trens lotados, sem ar-condicionado, trens que circulam na linha desde anos 70, constantemente dão defeitos, e a Supervia não avisa nada aos usuários, deixando preso dentro do trem sem nenhuma informação. Muitos moradores não podem contar com a regularidade dos trens para chegar ao seu local de trabalho, pois sempre o mesmo atrasa, fazendo assim o usuário obrigado a levar broncas dos seus superiores no serviço e etc. E o que falar sobre a educação em Belford Roxo? Presenciamos os mesmos problemas nas escolas da rede estadual, competência do governo do estado, e nas escolas da rede municipal, competência da prefeitura. Estrutura física precária, turmas superlotadas, falta de professores e funcionários, agressões e ameaças de alunos a professores, falta de material pedagógico. Não foi à toa que as duas redes enfrentaram longas greves em 2013. Apesar do aumento astronômico nos salários do prefeito e dos vereadores, não havia dinheiro para um aumento de 7% no salário dos professores do município, que começaram 2013 com uma defasagem de 25% e ainda foi preciso atrasar o pagamento da dupla jornada, uma espécie de hora extra dos professores. Na rede estadual reina a aprovação automática disfarçada. No final deste ano que passou 2013, na semana dos conselhos de classe, os professores foram surpreendidos por uma portaria da Secretaria de Educação que determinava que inglês, espanhol, produção textual e resolução de problemas matemáticos não reprovariam. Além disso, para que um aluno fique reprovado na rede estadual, precisa ficar em mais de 2 matérias, caso contrário, ele fica em dependência. Dependência enganosa e ineficiente que consiste em uma única prova, realizada no ano seguinte. A violência em sala de aula é outro problema que assola as escolas. Temos visto muitas notícias de professores agredidos em sala. Um dos casos mais comentados em 2013 ocorreu no CIE 314, em Belford Roxo.
Infelizmente, essa não é a realidade apenas daquela escola, e sim de quase todas as escolas da rede estadual e municipal. A falta de professores e funcionários beira o caos nas escolas. Não é raro que uma turma inteira fique sem aula de uma determinada disciplina porque não havia professor, ou que estudem em meio ao lixo e à sujeira porque não há gente suficiente para fazer a limpeza das escolas. As depredações são muitas, pois não há inspetores suficientes para olhar os alunos. Infelizmente, tanto a rede municipal de Belford Roxo quanto a rede estadual encontram-se precárias e estão longe de oferecer uma educação de qualidade a nossas crianças e jovens. Apenas refletem o descaso com que a educação é tratada em nosso país. E essa negligência com nossa educação não é à toa. O objetivo é claro: formar mão de obra barata e cidadãos acríticos. Como você está podendo notar, Belford Roxo está abandonado tanto pelo administrador local, como pelo administrador do estado do Rio de Janeiro, mas em época de eleições todos se lembram de vir que não é governador, Sérgio Cabral Filho. Belford Roxo mal das contas. Segundo o prefeito, a cidade está com as contas rasas, a velha história dos mandatos anteriores estarem todos errados. A cidade está no mesmo caos que sempre esteve. Então como explicar esses salários? Prefeito R$ 24,00, vice-prefeito R$ 18,00, secretários R$ 10,40, vereadores R$ 9,80, salários tão altos para uma cidade que está mal das contas. Mas como assim mal das contas se só de FPM, Fundo de Participação dos Municípios, recebeu até outubro de 2013, R$ 29,67, 7.330,64. Recebeu até outubro R$ 49,22, 5.807,35 para o teto MEC, atenção à saúde da população para procedimentos em média e alta complexidade, como o Hospital Infantil de Belford Roxo R$ 1.037.604,78, e entre outros, o Fundo Municipal de Saúde R$ 46,96, 9.077,74. Só de verbas para o Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, R$ 12.092.247,81. Para apoio ao planejamento e execução de obras de contenção de encostas em áreas urbanas, prevenção de riscos, foram R$ 59,16, 7,50. Ainda recebeu um apoio financeiro aos municípios para compensação da variação nominal negativa acumulada dos recursos repassados pelo Fundo de Participação dos Municípios, FPM, entre os exercícios de 2008 e 2009 no valor de R$ 983,90, 2,99. Melhor parar por aqui, pois foi muito dinheiro para a cidade de Belford Roxo. Acima são só alguns exemplos para deixar fixada a pergunta: gastos em que? Não é político X ou Y que faz isso. Até hoje todos foram iguais a esses atuais nesta cidade abandonada. Como mal das contas, e que contas são essas que o total destinado a um município até outubro de 2013 de R$ 202,55, 9.432,92, ainda não resolveu? Milhões. Transparência. A gente não vê por aqui. O povo que paga as contas, e é o mesmo povo que não sabe o que é feito com seu dinheiro. Para quem não sabe, o FPM, Fundo de Participação dos Municípios, é uma transferência constitucional, CF, art. 159, I-B, da União para os Estados e o Distrito Federal, composto de 22,5% da arrecadação do Imposto de Renda, IR, e do Imposto sobre Produtos Industrializados, IP. A distribuição desses recursos aos municípios é feita de acordo com o número de habitantes, onde são fixadas faixas populacionais, cabendo a cada uma delas um coeficiente individual. Relatando o descaso da saúde pública de Belford Roxo, vamos iniciar relembrando aos nossos governantes, que parecem que esqueceram algo fundamental, uma pequena parte da Lei 8.080, lei que institui o Sistema Único de Saúde, pelos mesmos, e para os que ainda não conhecem, aí está.
Ao passar pelas ruas de Belford Roxo, encontramos aquelas montanhas de lixo. Aí fica a pergunta: acontecendo um surto de doenças contraídas por esse lixo, o município estaria preparado com o sistema de saúde pública para atender a população? Não. Cadê essas promessas? Postos ampliados e preparados para o atendimento necessário. Onde? E aquela reforma do Hospital Joca, onde foi reformada apenas a entrada, e nada mudou. Cadê os 67.991.520, R$16 dos cofres públicos de Belford Roxo apenas para a saúde? Onde foi parar? Na reforma do Hospital Joca. Mas para provar só um pouco o que estamos falando, aí vai um trechinho do que ocorre em nosso município. Lembrando bem, é só uma pequena parte, pois na verdade temos descaso ainda maiores. Nos falta a aparelhagem necessária para um atendimento de emergência e até ambulatorial, consultas que demoram meses para acontecerem. Isso quando se consegue a consulta, medicamentos que na maioria das vezes está em falta, médicos então, carências dos mesmos, sem contar a falta de projetos sociais para a população, como medicamentos gratuitos ao terminar sua consulta, acompanhamentos familiares, projetos de ampliação e melhorias da saúde pública. Mas se o prefeito não administra nem a coletar regular de lixo, o que dirá da saúde do município? Começou com o projeto de municipalização da coleta, essa mesma que só é feita em vias principais e locais de fácil acesso, ou escolhido a dedo. Bairros escondidos, ou localizados de forma de difícil acesso ela não é feita, até mesmo os locais de acesso, mas que não seja visível aos olhos de fora, essa não é feita, não mesmo. Prefeito, saúde é uma prioridade, vamos fazer uma troca. Venha usar nosso sistema de saúde do município de Bel, e traga toda a sua família, aceita? Constituição Federativa do Brasil de 1988, art. 1º, parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Nosso direito, queremos já, e não venha com a desculpa que não possui verba, pois só no ano de 2013 os cofres públicos de Belford Roxo possuía mais de R$259.432,92, mas se nada decente foi feito no município, onde foi parar esse dinheiro? Há mais de 400 anos um grande cidadão desejou marcar o 5 de novembro, em nossas memórias. Ele quis lembrar ao mundo que igualdade, justiça e liberdade são mais do que palavras, são perspectivas. Se vocês não veem nada, se os crimes deste governo ainda lhe são desconhecidos, eu sugiro que deixe este manifesto passar em branco. Mas se vocês veem o que eu vejo, se sentem o que eu sinto e se buscam o que eu busco, então peço que fiquem junto a nós, neste dia 25 de janeiro, na praça de frente à estação de trem de Belford Roxo, às 15 horas, no horário de Brasília, e juntos daremos a eles o manifesto que nunca se esquecerão. Unidos como um, divididos por zero, nós somos anônimos, nós somos legião, nós não esquecemos, nós não perdoamos, nos aguarde. Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Até quando vai ser saco de pancada? Até quando você vai levando? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Até quando vai ser saco de pancada? Você tenta ser feliz, não vê que é deprimente. Seu filho sem escola, seu velho tá sem dente. Você tenta ser contente, não vê que é revoltante. Você tá sem emprego, sua filha tá gestante. Você se faz de surdo, não vê que é absurdo. Você que é inocente, foi preso em flagrante. É tudo flagrante. É tudo flagrante. Até quando você vai levando? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Até quando vai ser saco de pancada? Até quando você vai levando? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Até quando vai ser saco de pancada? A polícia matou um estudante, falou que era bandido.
shots of